Prometi para minha filha Sofia um jantar íntimo e especial para seus 21 anos, só ela, eu e a avó. Foi o que ela queria. Minha mãe insistiu em fazer a sobremesa. Quando Sofia abriu a caixinha no bolo, não era a joia que minha mãe prometeu. Era um envelope amarelo. E o que estava dentro não destruiu só a festa, destruiu a confiança e toda a história da nossa família. Você já teve aquele momento em que o chão simplesmente some debaixo dos seus pés? Não num acidente, não numa notícia ruim da TV, mas num lugar seguro, no meio de pessoas que você ama, num dia que deveria ser pura luz? Foi assim que me senti quando vi a cor drenar do rosto da minha Sofia, seus lindos 21 anos congelados num instante de horror mudo, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma cobra. E tudo porque minha mãe, com seus olhos marejados e um foi sem querer, meu bem, decidiu que a verdade era um presente de aniversário adequado. Meu nome é Ricardo, e até aquele sábado, eu achava que tinha vida moderadamente arrumada. Morei nos Estados Unidos a vida toda, filho de pais brasileiros que vieram na leva dos anos 80, com malas de sonhos e mãos calejadas pelo trabalho. Eu segui um caminho mais tranquilo, virei técnico em manutenção de aviões em Miami, um emprego estável, que paga as contas e deu para criar minha única filha, Sofia, com um certo conforto após o divórcio. A Vanessa, minha ex, seguiu sua vida em Seattle, e a relação era cordial, à distância. O porto seguro mesmo, a base de tudo, era a relação das 3 gerações, eu, a Sofia e a minha mãe, a dona Carmen. Carmen era o coração da família. A matriarca que segurou as pontas quando meu pai faleceu, que me ajudou a criar a Sofia quando eu era um pai solo perdido, trocando fraldas e fazendo papinha com uma energia que eu não tenho nem hoje. Ela era presente. Excessivamente, às vezes. Tinha opinião sobre tudo, desde o corte de cabelo da Sofia até os investimentos que eu fazia. Mas era por amor. Sempre por amor. Pelo menos, era o que eu repetia para mim mesmo quando ela cruzava alguma linha. Os 21 anos da Sofia eram uma data colossal. Maior que os 18, para nós. Era a maioridade americana de verdade, a chave para o mundo adulto. Perguntei a ela, um mês antes, o que queria fazer. Uma festa? Uma viagem? Ela, com a serenidade que herdou da mãe e a teimosia que veio de mim, me abraçou e disse: Pai, só quero um jantar bom, você, a vovó Carmen e eu. Nada de balada cheia de gente estranha. Quero comemorar com quem realmente importa. Aquilo me derreteu por dentro. Era a confirmação de que, apesar das turbulências, tínhamos feito um bom trabalho. Combinamos de ir ao seu restaurante italiano favorito, o Bella Vista, e depois ir à casa da vovó Carmen para a sobremesa e os presentes. A semana anterior à festa foi um festival de interferência da minha mãe. Ela ligava 5 vezes ao dia. Ricardo, você comprou o presente? É joia, né? Tem que ser joia, uma pulseira de prata. Eu vi uma linda naquela joalheria do shopping, nem é tão cara. Filho, você lembrou de reservar a mesa? Tem que ser aquela no canto, perto da janela. Sofia, minha flor, a vovó vai fazer a sobremesa especial, aquele bolo de chocolate com recheio de brigadeiro que você adora, e vai ter uma surpresinha dentro, viu? Eu tentava conter, mãe, deixa a menina respirar. É o aniversário dela. E ela respondia, sempre com a mesma ladainha, ai, Ricardo, eu só quero o melhor para minha neta. Você acha que é fácil? Eu quero fazer tudo perfeito. O grande ponto de tensão foi justamente a tal surpresinha no bolo. Minha mãe tinha uma tradição, em aniversários importantes, ela colocava uma pequena joia barata dentro do bolo, uma argola, um pingente, envolto em plástico filme. Era um gesto fofo, que vinha dos tempos dela no Brasil. Só que para os 21 anos, ela anunciou em alto e bom som para toda a família via grupo do WhatsApp que iria colocar um presente de valor no bolo da Sofia. Uma pulseira de prata sterling. Sofia ficou um pouco constrangida. Vovó, não precisa colocar no bolo, pode me dar depois, ela disse numa das ligações em viva voz. Que nada, minha filha. É a tradição. E a surpresa é a melhor parte, minha mãe rebateu, com aquela voz aguda de excitação que não admitia réplica.
Chegou o grande dia. O jantar no Bela Vista foi maravilhoso. Sofia estava radiante, um vestido simples que a fazia parecer uma jovem mulher de verdade, não a garotinha que eu levava para jogar futebol. Minha mãe, é claro, dominou a conversa. Falou dos seus 21 anos no interior de Minas, de como era diferente, de como Sofia era sortuda. Sofia sorria, educada, mas eu via um cansaço nos seus olhos. Ela aguentava a avó por amor, mas aquele era o dia dela. Fomos para a casa da minha mãe, num condomínio tranquilo de North Miami. A mesa da sala estava linda, decorada com fotos da Sofia desde bebê, balões dourados, e no centro, o magnífico bolo de chocolate caseiro da vovó Carmen, com um 21 escrito em glacê branco e uma vela dourada. O cheiro era divino. Venham, venham! Agora a melhor parte, minha mãe anunciou, trazendo a faca. Sofia, você corta o primeiro pedaço, bem no centro, onde está a surpresa. Sofia sorriu, um pouco constrangida com a encenação toda, mas tocou o jogo. Pegou a faca, fez o corte. A faca encontrou resistência. Ela cutucou com os dedos, protegidos por um guardanapo, e tirou um pequeno pacote, enrolado em plástico bolha e fita dourada, todo grudento de bolo. Era do tamanho e formato de uma caixinha de joias. É isso. Abre, minha flor. Abre, minha mãe insistia, filmando tudo com o celular, seus olhos brilhando de antecipação não só de ver a reação, mas de registrar sua grande dádiva. Sofia, sob o olhar atento das duas pessoas que mais amava no mundo, começou a desembrulhar, limpando o creme de chocolate. Apareceu, de fato, uma caixinha de veludo. Ela olhou para a avó, sorriu genuinamente, talvez sentindo o carinho do gesto apesar de todo o exagero. Abriu a caixinha. Não havia pulseira nenhuma. Dentro, havia um envelope branco, simples, de carta. Um envelope comum, amarelado pelo tempo. O sorriso de Sofia congelou. Ela olhou para dentro da caixa, confusa, depois para a avó. Vovó? O que é isso? A expressão da minha mãe mudou. O brilho de orgulho se apagou, substituído por uma máscara de pânico genuíno. Ai, meu Deus, ela sussurrou. Peguei o pacote errado. Pacote errado, eu perguntei, a desconfiança começando a formigar na minha nuca. Mãe, que pacote errado? O que tem nesse envelope? Sofia, ainda tentando processar a quebra da expectativa, tirou o envelope da caixa. Ele não estava lacrado. Na frente, escrito à mão, com a letra da minha mãe, mais de anos atrás, mais firme, estava, para o Ricardo, a verdade que sua pai não te contou. O ar saiu dos meus pulmões. Eu não entendia. Mãe? O que é isso? É nada. Um engano. Uma coisa antiga, doida, não era para isso. Sofia, dá aqui para a vovó, isso não é para você, eu trouxe a pulseira errada, ela deve estar na gaveta, ela falava aceleradamente, tentando pegar o envelope das mãos da neta. Mas Sofia, vendo o pânico da avó e a palidez no meu rosto, recuou a mão. A confusão dela deu lugar a uma curiosidade aguda, perigosa. Espera, vovó. O que é a verdade que o vô não contou? É sobre o vô? Sobre o pai. Não é nada que importe agora. É passado. É bobagem de uma época ruim, minha mãe quase gritava, as lágrimas começando a escorrer. Por favor, Sofia, me dá isso. Aquele pedido, o desespero na voz dela, foi o combustível. Sofia, no auge dos seus 21 anos, se sentindo tratada como uma criança que não podia lidar com um segredo da família, fez o movimento decisivo. Ela abriu o envelope. E tirou de dentro um pedaço de papel, também amarelado. Era uma certidão de nascimento. Ela desdobrou, os olhos correndo pela página. Eu via de onde estava, paralisado. Não era a certidão dela. Não era a minha. Ela leu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão livre à boca. Então, levantou os olhos, primeiro para a avó, depois para mim. Eles estavam cheios de um choque tão profundo que parecia dor física.
Pai, a voz dela saiu um fiapo. O que é, filha? O que tem aí? Minha voz soou rouca, distante. Ela não respondeu. Apenas virou o papel para mim. De onde eu estava, consegui ler os nomes. Nome da criança, Mateus. Mãe, Carmen Oliveira. Pai, o nome não era o do meu pai. Era o de um tio, irmão do meu pai, que morreu num acidente de carro antes de eu nascer. No campo observações, um carimbo e uma assinatura que mudaram meu mundo, reconhecimento de paternidade averbado em. Eu olhei para minha mãe. Ela estava encolhida na cadeira, o rosto escondido nas mãos, soluçando. Foi sem querer, eu guardava isso, a pulseira estava na mesma gaveta, eu peguei o pacote errado, juro por Deus, foi sem querer. Mas o sem querer não importava mais. O estrago estava feito. No meio dos 21 anos da minha filha, sob as velas ainda fumegantes do bolo de chocolate, uma certidão de nascimento de 45 anos atrás tinha acabado de me dizer, e a minha filha, que a família que eu achava que conhecia era uma mentira construída sobre um segredo podre. E a festa, obviamente, tinha acabado. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Mais pesado do que o dia em que enterrei meu pai. Aquele silêncio era vivo, pulsante de perguntas não feitas e de um mundo desmoronando em câmera lenta. O bolo com o 21 intacto parecia uma piada de mau gosto no centro da mesa. A vela tinha apagado sozinha, soltando um fiozinho de fumaça que subia como o último suspiro da nossa inocência. Sofia ainda segurava a certidão, a mão tremendo levemente. Ela olhava para mim, e eu via nos olhos dela não mais a jovem mulher confiante de horas atrás, mas uma menina assustada, buscando no pai alguma âncora, alguma explicação que tornasse aquilo menos aterrorizante. E eu não tinha. Eu era um náufrago como ela. Minha mãe, Carmen, era o único ponto de movimento no quadro. Ela chorava, soluçava, repetindo como um mantra entrecortado, foi sem querer, meu Deus, não era para isso, eu só queria, a pulseira tá na gaveta, eu juro. A palavra pulseira soou tão absurda, tão insignificante naquele contexto, que foi ela que quebrou meu estado catatônico. Uma fúria fria, não explosiva, mas profunda e cortante como uma lâmina de gelo, começou a subir da minha barriga. Pare. Minha voz saiu baixa, mas firme, cortando o ar pesado. Pare de falar na maldita pulseira, mãe. Ela silenciou, ofegante, olhando para mim com os olhos inchados de medo. O que é isso? Eu perguntei, apontando para o papel na mão da Sofia. Quem é Mateus? Ricardo, por favor, não é o momento. A Sofia, ela tentou, mas eu a interrompi. O momento foi escolhido por você, gritei, e o som da minha própria voz me assustou. Sofia deu um salto. Eu nunca tinha levantado a voz para minha mãe. Nunca. Você colocou isso no bolo de aniversário da sua neta. Agora fala. Quem? É Mateus. Ela encolheu-se ainda mais, parecendo pequena e frágil na sua poltrona florida. A matriarca tinha sumido, deixando no lugar uma mulher velha e apavorada. Ele era seu irmão. A frase ecoou na sala. Seu irmão. Eu tinha um irmão. Um irmão chamado Mateus. Nunca ouvi falar. Nunca. Meu pai, um homem quieto e trabalhador, nunca mencionou. Minha mãe, que falava de tudo e de todos, nunca deixou escapar. Meu irmão, repeti, sentindo a palavra estranha na boca. Onde ele está? Por que eu nunca soube? Carmen fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Ele não sobreviveu. Morreu com poucos dias de vida. Era muito frágil. Nasceu antes do tempo. Um alívio agridoce e doentio me lavou por um segundo. Um irmão morto. Uma tragédia, triste, mas compreensível. Talvez eles quisessem poupar a dor? Mas algo não fechava. A certidão. A paternidade averbada do meu tio. E por que na certidão o pai é o tio Alberto? A voz de Sofia surgiu, fina, mas clara. Ela tinha encontrado a âncora dela, a lógica.
O treinamento para a faculdade de Direito que ela começaria no outono estava entrando em ação, superando o choque inicial. Minha mãe pareceu ter um colapso interno. Ela abanou a cabeça, incapaz de formar palavras por um momento. Foi um erro. Uma confusão. Na época, seu avô, ele ficou muito mal, aceitou criar o Ricardo como filho, mas a certidão, essas coisas antigas. Pare de mentir. A voz de Sofia agora era forte, carregada de uma decepção que me partiu o coração. Vovó, isso aqui é um documento legal. Reconhecimento de paternidade averbado. Isso não é confusão. O senhor Alberto, seu cunhado, reconheceu ser o pai dessa criança. O que isso significa? Significa que o pai do meu pai, não é o pai biológico dele. A pergunta, feita com frieza jurídica, atingiu minha mãe como um soco. Ela não conseguia mais olhar para nós. Fitava as próprias mãos enrugadas, como se elas contivessem todas as respostas. Eu senti as pernas falharem. Sentei-me pesadamente na cadeira ao lado de Sofia. O que ela estava sugerindo era impossível. Meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava para pescar nos fins de semana, que trabalhava como um condenado para nos dar uma vida digna, não era meu pai? É verdade, mãe, a pergunta saiu como um sussurro desesperado. O Alberto, ele e você, e o pai. Não consegui terminar. A imagem do meu tio Alberto, que eu só conhecia por fotografias desbotadas, um homem com o sorriso largo do meu pai, mas mais jovem, mais desprendido, se misturava com a imagem da minha mãe jovem. Uma traição? Um caso? E meu pai, sabia? Criou o filho do irmão e da própria mulher como se fosse seu? A vergonha, a raiva, a confusão e uma pena absurda pelo meu pai morto formaram um nó na minha garganta. Eu engoli seco. Ele sabia, minha mãe disse finalmente, quase inaudível. Seu pai sabia de tudo. Foi uma situação difícil. O Alberto morreu no acidente quando eu estava grávida de você. Seu pai, ele era um homem bom, Ricardo. Melhor do que eu merecia. Ele disse que não ia deixar a criança pagar pelos erros dos adultos. Assumiu você. Amou você como se fosse dele desde o primeiro dia. Porque você era dele, no coração dele. Ela olhou para mim, implorando com os olhos. Você sempre foi o filho dele. Nunca faltou nada. Ele nunca te tratou diferente. Eu juro. Mas tinha tratado. Agora, memórias distantes, pequenas desconexões, ganhavam um novo significado. O jeito como ele às vezes ficava quieto olhando para mim, com uma tristeza profunda que eu não entendia. As poucas vezes que o nome de Alberto era mencionado, e o clima na casa ficava gelado. Meu pai insistindo que eu deveria ser mais que ele, estudar, ter uma profissão. Será que era só o sonho de imigrante? Ou era uma compensação, uma tentativa de apagar uma mancha que ele carregava sozinho? Sofia colocou a certidão em cima da mesa, como se o papel fosse quente. Ela se levantou. Preciso de ar, anunciou, e foi em direção à porta dos fundos que dava para o pequeno quintal. Sofia, por favor, minha mãe estendeu a mão. Por favor, o quê, vovó? Sofia se virou, e sua expressão era de pura exaustão emocional. Que eu finja que não vi. Que eu aceite que você guardou esse segredo a vida toda e decidiu que o aniversário em que eu finalmente me sinto adulta era a hora certa de jogar essa bomba na nossa família. Sem querer? Por que trocou um pacote? Ela balançou a cabeça, uma mistura de nojo e pena. Não tem como ser só sem querer, vovó. O subconsciente prega peças. Ou você queria que isso viesse à tona e não teve coragem de contar de outro jeito? Aquela observação, vinda da minha filha, foi como um raio. Ficou pairando no ar. Minha mãe não respondeu. Ela só chorou mais baixo. Eu segui Sofia para o quintal. A noite de Miami era quente e úmida, mas eu sentia frio por dentro. Ela estava encostada na cerca, olhando para as luzes das outras casas, pessoas vivendo vidas normais, com segredos normais. Pai, ela disse sem me olhar. Quem você é?
A pergunta mais simples do mundo, e a mais devastadora. Eu sou o seu pai, foi a única coisa que consegui dizer, com uma convicção que era a única verdade inabalável naquele momento. Ela finalmente olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei. Mas, quem você era? Sua história toda é uma mentira. Minha história. Meus antepassados. A vovó Carmen não é só a mulher mandona que eu amo. Ela é alguém que eu não conheço. E o vô, o homem das fotos, das histórias de pescaria, ele não é seu pai biológico. Isso muda tudo e não muda nada, ao mesmo tempo. É muito confuso. E era. Como você processa uma notícia dessas? O alicerce da sua identidade é abalado, mas a casa construída em cima ainda está de pé. Só que agora você sabe que tem uma rachadura estrutural escondida sob o reboco. Ficamos em silêncio por um tempo. Dentro de casa, os soluços da minha mãe tinham cessado. Havia um silêncio culpado. O que a gente faz agora? Sofia perguntou. Eu não sabia. A vontade era entrar, confrontar minha mãe com todas as perguntas que estavam queimando minha mente. Como aconteceu? Meu pai sofreu muito? O Alberto era o amor da vida dela? Por que carregar esse segredo por 45 anos? E por que, pelo amor de Deus, guardar a prova material numa gaveta junto com presentes de aniversário? Mas outra parte, a parte que era pai, olhava para minha filha. Seus 21 anos tinham sido roubados. A celebração tinha virado um velório de verdades. Meu dever agora não era cavar o passado, era proteger o presente dela. Vamos para casa, eu disse, colocando a mão no ombro dela. Você precisa descansar. Amanhã a gente pensa. E a vovó? Eu olhei para a porta de vidro. Vi a silhueta da minha mãe, ainda sentada à mesa, encarando o bolo destruído. Eu sentia raiva. Uma raiva profunda. Mas também sentia uma pena enorme. A imagem daquela moça assustada, grávida, com o amante morto e o marido traído oferecendo-se para criar a criança como sua própria, era uma tragédia grega. Ela carregou esse peso sozinha por quase 5 décadas. E naquele dia, de forma catastrófica, ela tinha passado esse peso para nós. Não sei, filha, respondi, honestamente. Por enquanto, eu só sei cuidar de você. Vamos. Voltamos para a sala apenas para pegar nossas coisas. Minha mãe levantou os olhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Vocês vão embora, a voz dela era um fiapo. Sim, mãe. Precisamos processar, eu disse, evitando o contato visual. Ricardo. Sofia, eu amo vocês. Mais que tudo nesse mundo. O que aconteceu foi o maior erro da minha vida. E guardar isso foi o segundo. Por favor, não me odeiem. Sofia não disse nada. Pegou a bolsa e foi em direção à porta da frente. Eu hesitei por um segundo. Nós não te odiamos, mãe, eu disse, e era verdade. O que eu sentia era mais complexo que ódio. Era uma desilusão tão vasta que não tinha nome ainda. Mas o que você fez hoje, você não só trouxe um segredo à tona. Você feriu a Sofia num dia que não deveria ter nenhuma sombra. E isso vai demorar para sarar. Saí. A viagem de carro para nosso apartamento foi feita em completo silêncio. Sofia olhava pela janela. Eu me concentrava na estrada, mas minha mente estava num hospital de 45 anos atrás, num drama que eu vivi sem saber, que definiu cada momento da minha vida desde então. Ao chegar em casa, Sofia foi direto para o quarto. Boa noite, pai, ela disse, e fechou a porta. Fiquei na sala, no escuro. Peguei o celular. Havia uma mensagem da minha mãe, enviada há alguns minutos. A pulseira de prata estava aqui na gaveta. Eu coloquei no lugar certo. Desculpa. Desculpa por tudo. Apaguei a mensagem. Não era sobre a pulseira. Nunca tinha sido. Naquela noite, eu não dormi. Eu me vi pensando no meu pai, no homem que escolheu ser meu pai. A dor que ele deve ter engolido a vida toda.
A força sobre-humana que isso exigiu. E de repente, a raiva contra minha mãe se mesclou com uma gratidão agonizante por aquele homem silencioso e digno. Ele me deu seu nome, seu amor, seu suor. O sangue? O sangue, afinal, parecia ser o detalhe menos importante. Mas para Sofia, e para mim agora, era o detalhe que mudava a cor de todo o passado. E eu não sabia como viver com essa nova paleta de cores, mais sombria, mais triste, mais real. A semana seguinte foi como viver dentro de um sonho ruim, daqueles em que você tenta correr mas seus pés estão presos no asfalto mole. A casa, que sempre foi meu refúgio, parecia carregada de ecos daquela noite. Sofia se trancou num silêncio estudantil. Ia para a faculdade, voltava, comia algo na frente da TV e se recolhia. Quando tentava puxar assunto, ela respondia com monossílabos. O feriado de aniversário tinha se transformado em luto por uma verdade que nem ela mesma sabia direito pelo que estava de luto. Minha mãe, Carmen, ligou todos os dias. Eu nunca atendia. Ela mandava mensagens longas, cheias de justificativas lamuriosas e pedidos de perdão que, em vez de amolecer, me irritavam mais. Eram sempre sobre o sofrimento dela, o remorso dela. Nenhuma mensagem dizia, como está a Sofia? Ou, o que isso causou em você? Era um monólogo de culpa que não deixava espaço para nossa dor. Depois do quinto dia, bloqueei o número dela temporariamente. Eu precisava adiar. Precisava entender minha própria cabeça antes de lidar com a dela. O trabalho foi minha única âncora. A precisão matemática dos manuais de aviação, a materialidade das ferramentas, o cheiro constante de óleo e metal. Lá, eu ainda era Ricardo, o técnico competente. Ninguém sabia que minha história pessoal tinha virado um quebra-cabeça com metade das peças faltando e a outra metade mentindo. No sábado, uma semana após o desastre, Sofia me encontrou na varanda, ao final da tarde. Precisamos falar, ela disse, com uma seriedade que não combinava com seu rosto ainda jovem. Meu coração apertou. Claro, filha. O que foi? Ela sentou-se na cadeira ao lado, enrolada no seu roupão. Eu pesquisei, começou, direto ao ponto. Ontem, depois das aulas, fui no cartório do condado. É tudo público, pai. Achei a certidão de nascimento do Mateus. E a sua? Eu senti um frio na espinha. Sofia, você não precisava. Precisava, sim, ela cortou, firme. Porque eu não aguento mais viver na névoa. E porque a vovó, mesmo chorando, está mentindo por omissão. Ela abriu uma pasta no tablet e virou a tela para mim. Lá estavam as cópias digitalizadas dos dois documentos. O meu, que eu conhecia de cor, e o do meu irmão. Ela apontou para as datas. O Mateus nasceu em 3 de março de 1978. Você nasceu em 15 de novembro de 1978. 8 meses e 12 dias de diferença, pai. O mundo parou. O ar saiu dos meus pulmões. Eu olhava para as datas, tentando fazer a matemática básica falhar. Não falhava. Gêmeos, eu sugeri, numa voz rouca, sabendo que era impossível. Sofia balançou a cabeça lentamente, seus olhos fixos nos meus, carregados de uma pena imensa. Não. É biologicamente impossível. A menos que o Mateus não seja seu irmão biológico completo. A menos que tenham mães diferentes. A peça final do quebra-cabeça caiu com um baque surdo dentro do meu peito. Não era um caso. Não era uma traição que resultou em uma criança. Era algo muito, muito pior. Meu Deus, saiu um sussurro de mim. Ela teve um filho com Alberto, e quando ele morreu, ela ficou grávida de novo. Do meu pai. Sofia fechou os olhos por um segundo, como se a dor fosse física. E o seu pai, o vô, aceitou os dois. Mas o primeiro, o Mateus, não sobreviveu. E quando você nasceu, meses depois, ele te assumiu como seu. E escondeu o primeiro filho, a primeira gravidez, como se nunca tivesse existido. Para proteger a família. Para proteger a honra.
para esconder a traição da irmã do falecido com a própria cunhada. A história se encaixava com uma crueldade perfeita. A situação difícil que minha mãe mencionou não era apenas uma traição. Era uma dupla gravidez em sequência, de homens irmãos. Um escândalo monumental para uma família católica de imigrantes nos anos 70. Meu pai, o marido traído, tinha não só perdoado, mas aceitado criar o filho do caso como seu próprio. E depois, aceitado o próprio filho biológico, eu, e criado os dois como uma unidade? Não, ele criou apenas a mim. Porque o primeiro, o filho da traição flagrante, tinha morrido. E foi varrido para debaixo do tapete da história familiar. A raiva que eu sentia agora não tinha mais direção. Era um furacão sem centro. Raiva da minha mãe pela traição, pela mentira, pela fraqueza. Raiva do meu tio morto, um fantasma que assombrava meu DNA. Raiva do meu pai, por ter sido tão bom, por ter carregado esse fardo em silêncio e me deixado herdar um mundo de mentiras. E uma raiva profunda, injusta, por aquele bebê morto, o Mateus, cuja existência era a prova viva do caos que antecedeu minha vida. Por que ela guardou a certidão? Eu perguntei, mais para o universo do que para a Sofia. Por que não queimou aquilo? Porque ela é humana, pai, Sofia respondeu, com uma sabedoria que me cortou o coração. Ela guardou a única prova de que aquele bebê existiu. Talvez fosse a única coisa que ligava ela ao tal Alberto. Talvez fosse sua culpa materializada. E ela guardou tão bem, tão escondida, que virou uma relíquia secreta. Até o dia em que o subconsciente, ou o cansaço de carregar isso sozinha, fez a mão dela pegar o pacote errado. Você acredita que foi sem querer? Perguntei, querendo desesperadamente acreditar em algo, em qualquer coisa. Sofia suspirou. Acredito que ela não planejou aquela cena. Mas acredito que, no fundo, uma parte dela queria que o segredo acabasse. Que ela estava cansada. E usou a única saída covarde que achou, um acidente que forçaria a verdade para fora sem que ela tivesse que arcar com a responsabilidade de contá-la. Fez sentido. Uma armadilha psicológica que ela mesma armou para si. E nós, inocentes, caímos direto no centro. O que eu faço agora, Sofia? Como eu olho para ela? Como eu chamo o homem que me criou de pai sabendo que ele poderia ter me rejeitado, poderia ter jogado tudo para o alto? Ela pegou minha mão, a dela estava fria. Você olha para as suas memórias, pai. O homem que te ensinou a pescar, que trabalhava até tarde para te dar um Natal bom, que ficou orgulhoso quando você se formou, esse homem escolheu você todos os dias. O sangue do tio Alberto pode correr nas suas veias, mas quem te moldou, quem te fez o homem que você é, o homem que me criou sozinho, com paciência e amor, foi o vô. O pai do seu coração. O resto é só detalhe biológico. As lágrimas, que eu tinha mantido contidas por uma semana, finalmente romperam a barreira. Não eram lágrimas de raiva, mas de um luto imenso e confuso. Luto pelo pai que sofreu em silêncio. Luto pela mãe que vivia uma mentira. Luto pelo bebê Mateus, um tio-irmão fantasma. Luto por mim mesmo, pela identidade roubada. Chorei ali, na varanda, e minha filha, a verdadeira vítima inocente de toda aquela bagunça geracional, me abraçou e fez o papel de adulta. Ela me confortou. Naquele momento, os papéis se inverteram. Ela tinha encontrado sua âncora, a verdade, por mais feia que fosse. Decidimos, juntos, que precisávamos de um fim. Não um fim feliz, mas um fim claro. Marcamos de ir à casa da minha mãe no domingo à tarde. Não para um almoço de família, mas para um acerto de contas. Quando chegamos, a casa estava limpa, arrumada, mas tinha um ar abandonado. Minha mãe parecia ter encolhido. Ela nos serviu café com mãos trêmulas. Ninguém tocou nas xícaras. Conte tudo, mãe, eu disse, sem preâmbulos. Do começo ao fim. Sem chorar, sem desculpas. Só os fatos. Eu e a Sofia merecemos isso. Ela olhou para nós, viu a firmeza em nossos rostos, e pareceu entender que a era das meias verdades tinha acabado. Respirou fundo. E contou.
Contou do casamento jovem e arranjado com meu pai, um bom provedor mas sem paixão. Contou da chegada do cunhado Alberto, cheio de vida, piadas e um olhar que a fez se sentir vista pela primeira vez. Contou do caso, breve e intenso. Da descoberta da gravidez do Mateus. Do desespero. Da morte do Alberto no acidente, que ela chamou de castigo de Deus. Da decisão do meu pai, após dias de silêncio sepulcral, de perdoar e assumir a criança. Da morte do bebê prematuro, uma semana após o parto. E então, da própria solidão e desespero, ela se aproximou do meu pai, numa tentativa de agradecimento, de reparação, e engravidou de mim. Seu pai não era um santo, Ricardo, ela disse, a voz surpreendentemente estável. Ele era um homem de uma dignidade que doía. Ele me disse, a criança não tem culpa. Vamos criar como nossa. Mas você e eu, Carmen, vamos ser parceiros, pais. Não marido e mulher. Isso acabou. E foi o que fizemos. Até você nascer. Você foi o milagre. Você fez o coração dele amolecer de novo. Ele te amou desde o primeiro ultrassom. E quando te segurou, eu vi o homem que eu tinha perdido voltar. Foi você quem consertou, em parte, o que eu tinha quebrado. Era uma história de dor, de escolhas impossíveis, de perdão sobrenatural e de um amor que nasceu das cinzas. Não era bonita. Era feia, suja, trágica. Mas era humana. Por que nunca me contou? Perguntei, a raiva já transformada em um cansaço profundo. Por que seu pai pediu para não contar? Ele disse, deixe o passado enterrado. Deixe o menino ter uma vida limpa, sem esse peso. E eu concordei. Era o mínimo que eu podia fazer por ele. E por você? Guardei a certidão do Mateus porque era a única coisa que eu tinha dele. Era a minha cruz. E no fim, eu a coloquei nas costas de você e da Sofia. E eu nunca vou me perdoar por isso. Pela primeira vez, o arrependimento dela soou verdadeiro. Não era mais sobre ela. Era sobre o estrago causado. Sofia falou então. Vovó, eu te amo. Mas o que você fez no meu aniversário? Você me tirou a inocência sobre a nossa família. Você me fez duvidar de tudo que eu achava que era real. E isso não some com um foi sem querer ponto. Minha mãe acenou, chorando silenciosamente. Eu sei, minha flor. Eu sei. Não peço que me perdoem agora. Só peço que não me tirem de vez das suas vidas. Eu vou me afastar, vou dar espaço. Mas deixem uma porta entreaberta. Por favor. Olhei para Sofia. Ela deu um leve aceno de cabeça. Era mais do que minha mãe merecia, naquele momento. Mas era o que nós, como família despedaçada, precisávamos para começar a nos reconstruir. Vamos dar um tempo, mãe, eu disse. Um tempo de verdade. Sem ligações, sem mensagens. A Sofia precisa terminar o semestre. Eu preciso me encontrar de novo. Depois, a gente vê. Ela aceitou, com a cabeça baixa. Antes de sair, Sofia se aproximou e colocou um pequeno pacote em cima da mesa. Era a caixinha de veludo. Dessa vez, com a pulseira de prata sterling dentro. Guarda para outro momento, vovó, Sofia disse. Quando um presente for só um presente de novo. Saímos de lá. O sol da tarde de Miami ainda estava quente, mas parecia iluminar as coisas de forma diferente. Não havia mais segredos sombrios entre nós três. Havia uma verdade dolorosa, um terreno devastado. Mas a partir daquele terreno devastado, talvez pudéssemos construir algo novo. Algo frágil, cheio de cicatrizes, mas verdadeiro. No carro, a caminho de casa, Sofia olhou para mim. Você tá bem, pai? Eu pensei por um momento. Na minha identidade, agora dividida entre dois homens mortos. No meu pai do coração, cuja figura tinha crescido para proporções heróicas e trágicas. Na minha mãe, reduzida a uma mulher falível e quebrada. Não, respondi, honestamente. Mas estou inteiro. E você está comigo.
E isso, no fim das contas, é a única verdade que importa. E pela primeira vez em uma semana, vi um lampejo do sorriso da minha filha voltar aos seus olhos. Era um sorriso triste, amadurecido à força, mas era dela. E era real.